servimos um tempo a igreja de Bandeirantes, depois fomos transferidos para a cidade de Pernambuco Borba. Lá também servimos ao Senhor por quase 12 anos, e aí Deus nos trouxe de volta para Bandeirante, e agora já vai para os 13, uns 14, 15 anos que estamos de volta aqui. E para nós é muito bom mesmo. Meus irmãos, é uma palestra que vamos fazer com vocês. É uma palestra. Não é aquele culto de avivamento, de despertamento. Eu ainda brincava com o pastor ontem, que aí o pastor entra a 100 por hora, termina a 200 por hora. Aqui nós vamos começar assim, conversando. Eu quero interagir com a igreja, interagir com os irmãos. Agora a forma que vai terminar eu não sei. A maneira que vai terminar eu não sei. Mas eu espero que seja com a manifestação da glória de Deus, com a manifestação da presença do Senhor. Glória a Deus. Pastor, eu vou precisar de alguém, porque nós estaremos ministrando hoje, meus irmãos, sobre 14 maneiras de se formar filhos delinquentes, filhos maus, e dentro de casa. Lamentavelmente eu tenho que falar isso, dentro de casa. São 14 maneiras. Lógico, nós não poderemos falar aqui sobre 14, eu teria que ter pelo menos 1h30 ou mais para nós falarmos sobre cada item. Então nós vamos falar pelo menos aí uns 4, 5 itens. E aí, para mim não escolher aqui os tópicos, eu coloquei um papelzinho dentro dessa caixinha. Eu precisava de alguém para distribuir, tá? Quando eu pedir, aí sai, pede para alguém pegar um papelzinho, e a pessoa vai ler o tema que está no papelzinho, e aí minha esposa estaremos falando, tá? Pode ficar no seu lugar, tá bem? Muito obrigado. Para começar, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 4. Eu gostaria que a pessoa que abrisse pudesse ler. Irmãos, vai ser uns 7, 8 versículos para ler. Muito obrigado por ter ficado em pé. Mas podem ficar sentados, tá bom? Muito obrigado, tá, irmãos? Muito obrigado. Eu sei que vocês levantam por reverência a palavra, mas nós vamos fazer várias leituras, tá? De uma forma com espaço de tempo. Então, fica aí aqui, sempre levanta. Eu sei que mesmo assentados vocês reverenciam a palavra, amém? Amém. Vocês reverenciam a palavra, temem a palavra, amam a palavra, enfim. Efésios capítulo 6, o verso 4. Quem achar, já leia para mim bem alto aí. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Exatamente. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Nós vamos falar sobre 14 maneiras de se formar filhos delinquentes. E é bom eu ter essa fala aqui, primeiro, como a gente sempre se expressa, que a maioria dos pais que estão aqui nesta noite, eu acredito que 100%, ninguém teve um curso para ser pai. Ninguém teve curso para ser pai. Se eu não tive curso nem para ser esposo, para ser marido, muito menos para ser pai. Então a gente erra demais. E acertamos também, mas erramos bastante. E como erramos? Então, eu não quero ver aqui nenhum pai olhando para a mãe, está vendo aí? Nem a mãe olhando para o pai, está vendo aí? Essa pegou em você, essa. Não, nada disso. Nada disso. Tá? Aquilo que Deus falar com você, receba no coração e procure daqui para frente colocar em prática na sua família. Então é importante nós falarmos isso. Então, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na admoestação e na doutrina do Senhor. Vamos agora ler em Provérbios capítulo 22 e o verso 15.
Alguém arrumaria um copo com água para a gente, por favor? Ah, está aqui embaixo. Já é nossa aqui, de vocês? Provérbios, capítulo 22 e o verso 15. Quem achou, pode ler, por favor. É bom para os irmãos se interagir com a Bíblia, se interagir com a palavra. Provérbios 22, o verso 15. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção, a vara da disciplina, a afugentará dele. Então nós já temos aqui a varinha. Lemos primeiro sobre a demonstração e agora lemos sobre a vara. Vamos continuar lendo em Provérbios 22 e o verso 6. Ensina ou instrui a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22, o verso 6. A minha esposa fica à vontade quando ela sentir de falar alguma coisa. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. Esse versículo ele é muito importante para nós como pai, como todos os outros versículos o são. Porque é interessante que a expressão aqui não é ensinar o caminho, mas ensinar no caminho do Senhor. Há muita diferença em o e no caminho. Quando eu quero ensinar uma criança o caminho, eu ensino verbalmente, eu ensino ministrando, falando, conversando, apontando, ensinando o caminho. Agora, quando se diz ensina a criança no caminho, meus irmãos, aí já é na prática pessoal, já é o pai ensinando o seu filho, a criança, na prática. Ele ensina falando e ensina vivendo. Ele ensina falando e ensina vivendo. Porque é ensinar o menino, a criança, no caminho em que deve andar. Por exemplo, se um pai ou uma mãe que diria ao filho: filho, você não pode mentir. O papai do céu não gosta de pessoas que mentem. Mas de repente alguém bate no portão, alguém toca a campainha: filho, se for fulano ou beltrana, diga que o papai ou a mamãe não está aqui. Então você ensinou o, falando que ele não poderia mentir, mas não ensinou no. Porque a sua prática foi ao inverso do que você falou. E é importante nós sabermos isso. Porque segundo os estudiosos, segundo a ciência, até os 7 aninhos de idade, as crianças aprendem mais observando do que ouvindo, do que você falando. Até os 7 anos eles observam, absorvem aquilo que ele vê no dia a dia do pai e da mãe. Não fiquem pensando vocês, talvez estão aí brincando, divertindo,
eles estão observando, e as bênçãos são inteligentes demais. É uma frase que eles aprendem tudo. Tudo. Certo dia, uma mãe, perante o médico ou um doutor nesta área de educação, ela perguntou: mas quando que eu tenho que começar? Foi uma membra que perguntou para o pastor na hora da administração: quando que eu devo começar a ensinar o meu filho ou a minha filha? Aí o pastor perguntou: quantos anos tem o seu filhinho? Pastor, tem 3 meses. Então a senhora já perdeu 3 meses de ensinamento do seu filho. Só que eu sou pai de 6 filhos. Uma partiu para a eternidade com 1 mês e 13 dias. Então nós criamos 5 filhos. 5 filhos. E eu gosto de leitura. E eu descobri, tanto lendo, como observando a minha esposa com os meus filhos, que na verdade, o pai e a mãe já começam a instruir o filho desde o ventre. Pasme, mas aqui dentro da barriga da mãe, o nenenzinho já está aprendendo. Já está aprendendo. Mas como isso, pastor? Irmãos, eles dentro do ventre da mãe percebem quando a mãe não está bem, quando o casal não está bem. O que a mãe sente, a criança sente lá dentro também. Eu me lembro que os meus filhos, a maioria deles, bebezinho no berço. Quantas vezes eu percebi isso? Ela sabe disso. Aqui você também já viu, mas não se deteve a isso. Eles chorando no berço. E aí eu ia lá, começava a conversar com o bebezinho, ele não estava nem aí com a minha voz. Quando lá de longe ela começava a falar com o bebê, ele já parava. Essa voz eu conheço. Eu sei quem é essa voz. Então está aprendendo ou não está aprendendo? Está aprendendo. Mas vamos lá, então ensinar no caminho. Agora, Provérbios 13, o verso 24. Quem encontrou pode ler. Provérbios 13, verso 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que ama o seu dedo castiga. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. O mundo prega por aí, o mundo ensina e quer passar para nós que se vê um pai e uma mãe com uma varinha corrigindo, porque eu preciso dizer isso para vocês: chinelo, cascudo, beliscão, isso não é correção, isso não é disciplina. O pai ou a mãe pegar o chinelo, é cascudo, é beliscão, é cinta. Sabia que isso aí só faz barulho e não disciplina a criança? Só faz barulho, irmãos. A cinta, o chinelo, só faz barulho. Agora, a varinha tem um segredo, rapaz do céu. Vocês não imaginam, a varinha tem um mistério. Agora, lógico, não é só a varinha. Agora, lógico que a vara
mistério, de uma disciplina tão forte, que dependendo da idade da criança, você não pode dar mais não pode dar mais que uma varadinha, não pode. Por exemplo, se é uma criança de 4, 5, 6 anos, não pode dar mais que uma varadinha só, porque a disciplina pela vara, irmãos, é interessante. Parece que tem um mistério nessa varinha de Salomão, sabe? E não é chinelo, não é cascudo, não é beliscão, não é tapa. Isso não educa, isso não disciplina. É interessante, né, que o que retém a sua vara aborrece seu filho. Parece um paradoxo, sei lá, realmente, né? E como assim? O que retém a sua vara aborrece o seu filho? Então, o que eu entendo é aquele que deixa de educar da maneira correta. Não vou dizer educar como muitos aí dizem que estão educando, muitas vezes espancando os filhos, maltratando, mas educando da maneira correta, com muito amor, com muito carinho, com muita disciplina. Nós também temos que ser disciplinados na hora de educar. Tem pais que eles descarregam toda a sua ira. Às vezes o dia que ele está bem, o filho apronta, ele está ali tranquilo, deixa passar. Mas o dia que ele está sobrecarregado, chegou muito nervoso no serviço, aí ele descarrega toda aquela tensão sobre o seu filho. Agora, o que retém, aquele que deixa de educar, ele aborrece. Por quê? Se nós deixarmos de educar os nossos filhos, como eles serão no amanhã? Quem serão eles no futuro? Então, quem vai sofrer não somos nós, mas os nossos filhos vão sofrer quando nós deixamos de educar da maneira correta. Quando nós retemos a vara, a correção, então nós estamos aborrecendo os nossos filhos, porque no amanhã eles sofrerão. Mas o que ama, a seu tempo o castiga. A disciplina tem o tempo certo, tem a hora certa. A disciplina não pode ser fora de tempo. É o que minha esposa acabou de falar agora. Tem pai e tem mãe que ele vai acumulando a disciplina do filho. Amanhã eu te pego, amanhã eu te pego, amanhã eu te pego. E aí, quando está irado ou irada, aí a situação já até passou do limite, no emocional, aí não disciplina, aí não educa, aí aborrece o filho, aí espanca o filho, bate fora do limite. Então, quem ama, primeiro, quem retém a vara, aborrece o filho. Olha, está vendo aí? Quem retém a vara, quem deixa de disciplinar, você pensa que está abençoando o seu filho, não vai pelo que o mundão está doutrinando, não. Que não pode dar uma chinelada, que não pode. Não vai assim não, meus irmãos. Na verdade, Satanás, ele quer acabar com os seus filhos, ele quer acabar com meus filhos e sua família. Bíblia, nós somos cristãos. O que retém a vara aborrece o filho. Agora, o que o ama, a seu tempo castiga, a seu tempo disciplina. E o tempo da disciplina é a hora que precisa. É a hora que precisa. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmã Maria José, sobre ao seu tempo disciplina, que se o meu filho, isso nós praticamos, hoje já não, já são homens, nós já praticamos isso na casa. Quando eu não estava em casa e o filho fazia arte, o que você fazia? Você esperava por mim? Não, eu corrigi. Ao seu tempo, a criança fez a arte agora. Lógico, tem certa arte que dá para deixar para protelar, né?
deixar para a próxima. Mas tem umas, irmãos, é bom você saber, a gente aprender isso. Aquela média, né? A muda média, alta, grave. Né? Então, tem umas que não pode protelar. E aí, se a mãe que está na hora, tem que disciplinar na hora o filho. Não, quando seu pai chegar, você vai ver só. Mas não pode. Se a arte foi feita, a mãe estando presente, a mãe tem que disciplinar. Se a arte que a criança fez, é o pai que está presente, é o pai que tem que disciplinar. Eu vou falar para a sua mãe. Eu vou contar para a sua mãe. Então, quem ama o filho, a criança, ao seu tempo, disciplina. Vamos mais um pouco. Provérbios 23, verso 13 e 14. Aleluia! Provérbios 23, verso 13 e 14. Quem encontrar, leia para nós. Chama. Então pode ler. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É sério, irmãos. O papel de ser pai, o papel de ser mãe, é algo nobre. Estamos cuidando da herança de quem? Da herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Ele entregou a mim, Ele entregou aqui aos pais que estão me ouvindo nesta noite. E como nós devolveremos a Ele? São heranças do Senhor. Então nós nos fustigaremos com a vara e livraremos a alma do inferno. Irmão, pode escolher alguém aí para pegar um papelzinho para a gente, por favor? Me escute. A vara. Aí eu coloquei aqui vara moção. É a mistura de dois remédios para educar os filhos. Vara moção é a mistura de dois remédios para educar os filhos. O que é? Vara e admoestação. Eu sei e aprendi que não é só com vara que se disciplina. Não é só com vara. Não, e não pode. Mas também conversando com admoestação. 20 e 30 já tá. Isso é muito importante, né? Eu acho que antes da criança apanhar, ele tem que saber o motivo. Tem que ser bem explicado. Porque muitas vezes, algo que ele está fazendo, ele nem se dá por conta que aquilo é errado. Mas após você sentar ali e conversar, eu sempre procurei, a primeira vez, dar uma chance para a criança, sabe? Eu sentava, vem aqui, a mamãe quer conversar com você. O que você fez é muito errado, tal, mas eu vou te dar uma chance, dessa vez eu não vou te bater. Mas a próxima vez que você tornar a praticar isso de novo, você vai apanhar. Então a criança tem que saber o motivo. E é muito importante os pais conversarem com os seus filhos antes de corrigir, para que eles saibam o motivo pelo qual ele está sendo disciplinado. Porque tem pai que só chega dando tapa, soco, não explica para a criança o porquê que você está sendo disciplinado naquele momento. E é necessário a criança saber o porquê. E vai ser mais fácil dele saber a hora que ele está errando novamente. Porque o pai conversou, explicou. E às vezes eu conversava, sabe, tão sério com as crianças, que às vezes eles mesmos davam sentença. Eu falava, o que você acha que eu tenho que fazer com você? Ah, mãe, eu acho que você tem que bater. Você tem que corrigir. Porque eu mostrava a consequência daquele erro que ele cometeu. Se eu não corrigisse, por exemplo, pegar um objeto. Uma vez meu filho pegou um objeto na escola de um coleguinha. Aí eu sentei, expliquei tudo. Que se eu não corrigisse ele, deixasse
deixasse ele continuar executando aquele ato no futuro, o que ia acontecer com ele. Após ele perceber, né, o mal que ia acontecer com ele, ele falou, não, mãe, tem que apanhar, né? Então é tão necessário a criança saber o porquê que ele está apanhando. A vara no Velho Testamento, a vara do Salomão, porque é interessante, no Novo Testamento não fala de varinha. No Novo Testamento não fala. No Novo Testamento fala de admoestação, que nós lemos, admoestação, ensinamento, que é argumentação, que é conversar. Então, a gente faz junta os dois, vara e admoestação. Precisa. Não pode ser só vara, não pode ser também só ficar conversando, Tem momento que precisa da vara. Com os meus filhos, nós sempre tratamos assim. Eles tinham de uma vara a 4 varadas. Aí era dependendo a arte que eles faziam. Acho que só uma vez que um dos meus filhos chegou a 3 varadinhas. A maioria foi uma varadinha, 2 varadinhas, porque a vara, irmãos, ela tem um mistério, a vara tem um segredo, sabe? E sabe qual é o segredo? A bichinha dói mesmo, a bichinha queima, a varinha queima mesmo. A varinha queima. É diferente de chinelo, é diferente de cinta, é diferente da sapatada. Tem pai que vai dar sapatada, joga sapato, joga misericórdia, gente. Isso não é disciplinar, isso não é corrigir. Isso é deixar a criança mais sem vergonha ainda. Tá? Então aprendamos com a Bíblia Sagrada, vara e admoestação do Senhor. Vamos lá. Quem pegou o papelzinho aí? O que está escrito aí, minha irmã? Faz favor. Destruir a esperança e os sonhos. Destruir a esperança e o sonho. Como que um pai, uma mãe, eu quero interagir com vocês. Como seria isto? O pai ou a mãe destruir a esperança e o sonho da criança. Alguém tem um pensamento de como seria isso? Um pai ou uma mãe destruir a esperança e o sonho de uma criança? Pode se manifestar. Vamos lá, o pastor pode falar, alguém? Como seria isso? Sim, já seria um meio. Mais alguém gostaria? Você não nasceu para isso. Isso. Por exemplo, você não nasceu para isso. De repente, a criança. Porque, meus irmãos, eu até falei sobre isso esses dias na igreja. Nós somos eu já vou para 60 anos de idade, glória a Jesus. Amém. E ainda tem sonhos. Ainda sonhos. Agora, a época que a gente mais sonha, é quando a gente já entende as coisas, até os 20 anos, 21 anos, como é gostoso sonhar, como a gente sonha. Aí de repente vem uma criança, vamos dizer um adolescente, aí com seus 12 aninhos, ele chega para a mãe, ou ela chega e diz, eu quero ser um médico. A mãe olha para ela, olha para a circunstância. A maioria daria risada, começaria a zombar da criança, e a outra diria, você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso na sua família. Não tem nem ninguém que tem. Não tem aqui alguém que tem até faculdade, não tem. E nós nunca
podemos, meus irmãos, destruir a esperança ou os sonhos dos nossos filhos. Com certeza, né? Por mais que parece que o sonho está muito além da realidade, mas nós devemos sonhar junto com eles. E muitos pais erram nisso aí, porque eles acham que com a crítica eles vão conseguir fazer com que os filhos alcancem muitas vezes o objetivo que os pais desejam para eles. Por exemplo, mas com essas notas ruins que você tem, nossa, como você vai ser um médico? Ou como você vai ser qualquer outra profissão, né, mais elevada, com essas notas? Então a gente muitas vezes achando que com a crítica a gente vai incentivar a criança a mudar. Mas com as críticas, na realidade, só destrói mais ainda a força, o desejo de lutar, né, daquela criança. Mesmo que lá no fundo a gente parece que para nós é impossível aquele sonho, mas não custa nada a gente sonhar junto. Não, filho, se você deseja ser, né, você lute, que Deus pode realizar esse teu sonho. Você pode conquistar este sonho que você almeja e jamais destruir. É uma forma de tornar delinquente, né, indelinquente. É uma forma de os pais fazer com que os filhos se tornem uma pessoa desonrada no meio da sociedade, destruindo a esperança e o sonho. Muitas vezes a criança vem tão alegre, com aquele entusiasmo, é como se jogasse um balde de água fria. Mas você é incapaz, né? Você é um inútil, com palavras negativistas, começa ali a diminuir a criança. Em vez da criança se levantar, né, erguer a cabeça, ir para frente, lutar, a criança vai se encolhendo, vai perdendo a força e a vontade até de sonhar, de lutar para ser algo melhor, né, no futuro. A irmã que pegou o papel, irmão, por favor. Novamente comigo, faz uma coisa. Punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicação. Isso. Basicamente aquilo que eu tinha falado, né? Muitos pais erram nesse ponto. Corrigir na hora da ira. Nós devemos tomar muito cuidado, porque até se nós formos corrigir na hora que estamos irados, muitas pessoas passam do limite. Às vezes bate além do que deveria bater. E muitas vezes nós devemos ali se controlar. Porque parece que se a gente não corrigir naquela hora que a gente está irado, o que acontece? A gente acaba não corrigindo. Porque a raiva passa, aquela ira passa, a gente acaba deixando para lá. Mas nós temos que aprender que corrigir, educar o filho, não é descarregar uma ira em cima do filho. Por mais que aquilo que seu filho fez, né, te deixou irado, te deixou com muita raiva naquele momento, mas nós devemos respirar, pensar duas vezes, ali chamar o filho com muito amor e carinho, como eu disse, explicar o motivo no qual ele está apanhando e corrigir sem dar uma explicação. Punir quando estiver irado e colocar limites sem dar uma explicação. Por exemplo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, mas nunca explicar o motivo pelo qual ele não pode. Entende? Até a gente conversando na igreja, as pessoas, mas por quê? Nós como servos de Deus, muitas vezes, você não pode fazer isso. A gente quer ensinar o filho nos caminhos do Senhor. Você não pode fazer isso. O filho pergunta, mas por quê? Por que não pode? Fim de papo. Né? Você dá uma explicação para o filho, como que ele vai deixar de fazer algo que você não deu uma explicação, o motivo que ele não pode fazer. Então tem que corrigir e colocar limite, mas também explicar o motivo pelo qual ele não pode fazer aquilo. Na verdade, a punição, nós jamais deveríamos ou poderíamos estar irados na hora da disciplina. Lamentavelmente, a maioria dos pais
vão disciplinar os filhos ao pai ou à mãe justamente quando estão nervosos, quando estão irados, quando estão com raiva. Aí não há disciplina, aí é espancamento, aí você maltrata. Então, primeiro, nunca se poderia disciplinar o filho, a filha, estando irado. Os pais precisam ter um autocontrole, precisam ter. Um dia alguém perguntou para nós, quando morávamos em Teremuco Borba, pastor, mas como é isso? Porque dá a impressão que eu só vou corrigir o meu filho, disciplinar o filho quando estou com raiva. A impressão é essa, que quando eu estou sorrindo, aí parece que eu não posso disciplinar. É só quando eu estou com a cara feia, fechada assim, a sobrancelha lá em cima, a outra lá do outro lado assim. Aí que eu tenho que disciplinar negativo, irmãos. Aí alguém falou, pastor, mas como então? Eu falei, olha, quando eu ministro isso, quando eu penso nisso, até quando nós vamos fazer para os nossos filhos, eu penso em Deus. Para ter resposta, eu penso em Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama. E quando eu penso na disciplina de Deus, eu não vejo um Deus irado. Um Deus que está me disciplinando porque está com raiva, está com ódio. Não. Então os pais jamais deveriam disciplinar o filho quando estiver irado. O primeiro ponto é esse. Na verdade, você vai corrigir porque você sabe que você é o pai, né? E se você, no caso, reter a vara, que é a correção, você vai estar aborrecendo o seu filho. E você o ama, você quer o melhor para ele. Quantas vezes a gente, com dor no coração, a vontade de deixar quieto, fala, não vou bater, eu estou com dó, né? A gente acaba com aquela dor de bater, mas você pensa, não, eu preciso fazer isso, eu preciso disciplinar, eu preciso corrigir, porque eu sei que é o melhor para ele. Então a gente corrigir sabendo que é o nosso dever, a nossa obrigação, mesmo que muitas vezes tem pai que fala assim, eu amo meu filho, tem até um irmão que sempre vai em casa e fala assim, eu nunca tive coragem de dar uma varada. Eu falo com o peito cheio, sabe, do meu filho? Eu nunca tive. Como se a gente batesse porque a gente gosta. A gente tem prazer, às vezes, de ter que corrigir um filho. Não, a gente não faz isso com prazer. Mas a gente faz porque nós sabemos que temos que fazer e é o melhor para eles. Mesmo que dói, a gente não quer fazer. É com dor no coração que muitas vezes nós corrigimos. Mas é com muito amor. Tem que ser assim. Porque essa forma de correção, ela vai refletir na vida do seu filho. Porque a gente sempre fala assim, a autoridade, ela se conquista, não se impõe. Porque, na verdade, o medo, ele com o tempo, ele se acaba. Mas o respeito, ele nunca se acaba. E muitos pais, quando eles corrigem os seus filhos na hora da ira, qualquer coisinha, bate, espanca, o que acontece? O filho tem um medo tremendo. Quando o pai, a mãe fala assim, não deixa, quando seu pai chegar, eu vou falar para ele, fica ali, ó. Às vezes quase faz até xixi na calça, tanto medo que tem do pai. Aí o que acontece? Quando esse filho fica homem, se o pai vir querer vir para cima dele, aí o medo acabou. E o respeito que nunca teve, também já era. Aí, onde acontece, muitos filhos enfrentaram os próprios pais, que eu já vi isso acontecer muito. Porque não foi aquela disciplina, aquela correção com respeito, com amor e carinho. Você fazendo porque você sabia que você tinha a responsabilidade de educar o seu filho. Não porque você estava descarregando a sua ira sobre ele, ou até mesmo um abuso de autoridade. Porque na realidade, a autoridade, ela se conquista, ela não se impõe. E quando a gente faz isso com muito amor e carinho, isso fica. Porque o que acontece? Quando o pai, ele corrige os filhos na ira, no ódio, na verdade não corrige, ele espanca, ele maltrata, o filho na presença dele vai ser um santo, fica ali, né? Mais longe do pai ele apronta. Poucas e boas, né? Mas quando o filho entende que o pai está fazendo aquilo porque o ama, mesmo longe do pai, o filho vai falar assim, não, se eu fizer isso, meu pai vai ficar triste comigo. Meu pai vai ficar chateado, então eu não vou fazer. Porque ele entendeu
a autoridade não se impõe, se conquista. Porque o medo do filho e da filha um dia acaba. Eles também se tornam homens e mulheres. Um dia acaba o medo. Agora o respeito jamais acabará. O respeito ao pai, o carinho aos pais jamais se acabará. Eles podem ficar barbados e barbados e barbados, a barba descer até sei lá eu aonde, mas jamais desrespeitarão o pai, mas o medo acaba. Eu já vi histórias de aí o pai vir para cima do rapazinho ali, dos seus 16, 17 anos, e o rapaz fala, não vem não, agora não vem não, pai. Não vem não, porque agora eu sou homem também. Porque o medo acabou. E esse filho nunca teve respeito. Então é bom a gente aprender isso, a gente saber isso. Jamais punir quando estiver irado. Mais alguém que pegou um papelzinho? Eu esqueci de pedir para mim. Já pode dar para mais 2, tá? Já pode dar para mais 2, agora deve dar mais 1. Pode ler. Isso. Lê para nós, irmão, faz favor. Ser excessivamente crítico, obstruir a infância da criança. Ser excessivamente crítico, destruir a infância da criança. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Alguém gostaria de interagir com a gente? Ser excessivamente crítico. Vamos pensar nessa parte. Ser excessivamente crítico com a criança. Alguém gostaria de se manifestar? Nós estamos falando sobre 14 formas, 14 maneiras de se formar maus filhos, filhos delinquentes. Alguém gostaria de se manifestar? Ser excessivamente crítico. O que seria isso? Alguém tem uma ideia para passar para a gente, passar para nós? Pastor Robson? Deixa fluir, pastor. Eu É acho muito que. fácil, né? A gente só vê os defeitos. Eu ia falar. Por que nós somos assim, né? E parece que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Parece que o filho do vizinho é mais educado, e o esposo, a esposa, né? E é tão difícil a gente ver as qualidades na nossa família, nos nossos filhos. E quando nós deixamos de ver as coisas boas, é onde acontecem as críticas excessivas. A gente só sabe criticar, só vê os pontos negativos. Ah, mas que menino levado, que menino isso, que criança peralta, que criança isso. Então a criança está ouvindo dia após dia, 24 horas por dia, só crítica, e mais crítica. Nunca houve um elogio, né? Filho, mas como você é uma criança inteligente, como você é educado, como você, até tem um menino que está frequentando a igreja agora, os pais não são cristãos, né? E ele, meu Deus, só Jesus na casa, ele tem 11 anos, acabou de completar 11 anos. Então é bem difícil na escolinha, sabe? Ele é muito agitado, ele, se deixar ele cair lá na frente, tomar o espaço da gente, ele quer chamar atenção, porque aí tem o semáforo lá da obediência, né? E sempre é o nome dele. Aí eu falei, Lucas, só você. Eu falei, mas eu vou te dar uma chance, porque você não é um menino mau. Você é um menino muito bom. Eu comecei, sabe? Falar que ele era bom, que ele era... Eu falei que esse menino mais ouve no dia a dia. Ai, mas você é muito peralta, você é insuportável. Nossa, não tem quem te aguenta, não tem quem te suporta. É o que ele ouve na escola dos professores, da mãe, por onde ele anda, o que ele ouve, porque ele é. Ele é, mas eu falei, não, isso não vai acrescentar nada na vida dele, né? Eu falei, acho que é melhor começar a trabalhar
vez de estar criticando, eu vou procurar elogiar, ver alguma coisa boa nele. E Deus tocou no meu coração de começar a fazer assim. Porque, como eu falei, a gente acha que com as críticas vai mudar a cabeça da criança, né? Ridicularizando, as notas, humilhando, criticando. A gente acha que assim a criança vai entender que ele precisa mudar. Mas é mentira. Quanto mais a gente critica, mais. Quanto que é a experiência? Infelizmente, eu não posso usar essa expressão. Vou usá-la, mas você já ouviu isso muitas vezes. Infelizmente já acontece, não pode acontecer, mas acontece. Mas que dentro de uma casa, dentro de uma família onde se tem 3, 4, 5 filhos, parece que alguém dentre eles sempre é tirado para ser chamado mais de burro, de bobo, de tonto. Parece que Satanás marca. Mas Satanás marca. Quem é que nunca ouviu aquela história da ovelha negra na família? Quem nunca ouviu? E quem às vezes, será que alguém que nunca foi alvo dessa crítica? Você é a ovelha negra da família. Você é a ovelha negra da família. E aí se cai com autocríticas em cima desta pessoa. Isso inibe, isso impede a progressão da pessoa, da criança. Às vezes os pais querendo ajudar, a gente erra. Às vezes querendo ajudar o filhinho, a filhinha, usa essa expressão. De hoje em diante você se conserta, em nome do Senhor Jesus. O teu irmão, ele é mais inteligente que você. O teu irmão não faria o que você fez. A tua irmã não faria assim não. A tua irmã é mais sábia, inteligente que você. A tua irmã é mais esperta do que você. São críticas que vai destruindo dentro da própria família, dentro de casa. E aí somos subtitulados como ovelhas negras, mais o quê? O palhaço da corte, o bobão da casa. E aí parece que a criança, em vez de ter uma progressão, a criança vai regredindo. Ela sai para buscar algo no mercado, é uma criança inteligente, e parece que não Satanás marca o território. Infelizmente, com a ajuda do pai, e às vezes da mãe, que pega aquele ou aquela, não é porque quer pegar, não é porque quer fazer, sei lá eu, o que acontece. Como a gente tira dos nossos filhos? Eu sei. Eu sou pai de 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Eles são diferentes, eu sei disso. Eles são diferentes. O meu mais velho de uma maneira, a segunda, a terceira, não sei, são diferentes. E alguns detalhes são quase iguais, mas são diferentes. Eu não posso pegar um deles em detrimento dos outros, porque esse outro nasceu com quê? Nasceu que jeito? Com um pouco menos de sabedoria.
pouco do quê? O que eu poderia dizer? O que você poderia dizer? Nasceu faltando um parafuso, 2, não sei. O que eu poderia dizer? Mas em detrimento disso, eu pegar essa criança, que é meu filho. E quantas vezes eu já vi os pais fazerem isto? Um dia eu exortei meu irmão severamente. Não na frente do filho, mas eu exortei severamente. O mais velho dele, chamado Tiago, saiu para buscar algo no mercado, esqueceu, comprou umas coisas, esqueceu as outras, ele voltou. O meu irmão tinha uma lanchonete, uma casa de lanche, e aí na minha frente estava o Tiago, depois o segundo. Esse meu irmão Elias começou a humilhar o Tiago, que é o mais velho, para o Lucas. Vai lá, Lucas, mostra para o seu irmão que você é mais capaz do que ele, e que você vai lá, compra, volta e traz certinho para o pai, vai. E o Tiago ficou ali quietinho, escutando. E eu também fiquei quieto, escutando. Mas quando os dois saíram, eu catei meu irmão. Feliz o que você fez agora aqui, Elias. Olha, é totalmente errado, Elias. Ele me olhou assim, como Rubens? Elias, isso nunca se faz, Elias. Você dá essa crítica para o Tiago, mesmo que você sabe que, será eu, nasceu com menos capacidades, será eu, sou diferente. Os meus 5 filhos são diferentes um do outro. Eu sei disso, ela sabe disso. Mas nem por isso eu vou magoar, eu vou rebaixar, eu vou humilhar. E eu peguei meu irmão de espada. Ele ficou meio assim. Eu falei, Elias, você fez um papelão agora. Você fez... Não, isso nunca se faz. Você acabou com o Tiago, Elias. E o Lucas saiu todo. O que se passa na mente dessa criança, irmãos? E o Tiago já estava ali com seus 13 aninhos aí. Uns 12, 13 anos que o Tiago estava. É uma época de formação. Uma época que, sabe, tão bonita, tão bacana. Eu não sei o que o Tiago pensou. Só que, meus irmãos, para a glória de Deus, o Tiago foi melhor do que o Lucas. Até hoje o Lucas não conseguiu se firmar no emprego. Esse Tiago já casou, tem casa própria, tem carro. Deus foi bondoso. Porque geralmente, irmãos, esse que é tomado para ser humilhado, geralmente, sabe, não dá coisa boa. Não dá coisa boa. Se torna mesmo a ovelha negra da família. Mas de hoje em diante, vamos acabar, cadê minha toalhinha? Vamos acabar com esse negócio de ovelha negra. É tudo ovelha branca em nome de Jesus. Amém. Chega de ovelha negra, chega. Então não se destrua, não destrua, não prive. Não seja excessivamente crítico, tomando um dos filhos para criticar o outro, para que um cresça mais no jamais. Jamais faça isso. Vamos dar mais um papel que a irmã pegou? Escuta lá, pastor, ela está mandando olhar para o relógio. Escuta lá. Qual é o que a irmã leu aí? Não cumprir com a palavra. Isso aqui é muito importante, né? Alguém quer falar? Isso. O que seria? Nos ajude aí. O que seria? Nós sabemos que, por exemplo, assim, o estudo da criança, certo? Isso é uma parte importante da criança.
Só que aí o pai ou a mãe, ele vai lá e fala assim, ó, se você passar de ano, certo? E se passar com notas na média ali, 9, você fez uma exigência. Claro, ela tem que passar, ela precisa passar, ela precisa passar, aprender. E aí você faz uma promessa, eu vou te dar uma bicicleta, eu vou te dar um skate. Você tipo quer comprar aquilo ali. E a criança de repente passa, aí você chega e fala assim, infelizmente eu não tenho esse dinheiro, eu não vou poder. Esse seria um dos exemplos que eu penso aqui comigo, um deles. E é bem isso mesmo, né? Aí o que acontece? A palavra do pai começa a cair em descrédito. Quando aquele pai falar, o filho, ele só fala, mas não cumpre, né? Então, antes de você abrir a boca para falar alguma coisa, você deve pensar bem, para depois você não ter que voltar atrás e deixar de cumprir aquilo que você prometeu para os seus filhos. Uma coisa muito importante, até nesse sentido também, é não cumprir com a palavra. Por exemplo, quando você fala assim, até eu citei aqui, que quando eu conversava com os meus filhos, eu falava, eu explicava o motivo que ele errou. Aí eu falava, olha, se você fizer, dessa vez eu não vou te punir, mas se você tornar a fazer, eu vou punir. O coração partido ou não, eu falava, eu vou ter que cumprir minha palavra. Eu já ouvi, desse dia fui lá em Minas, né, como você está nas famílias lá, minha netinha falou assim, vó, minha mãe falou assim para mim, esses dias minha mãe falou que ia dar um soco na minha boca que ia quebrar os meus dentes. Daí ela mesmo falou assim, vó, mas a minha mãe só fala. Quer dizer, eu falei, ainda bem que só fala, porque imagina dar um soco na boca, quebrar os dentes. Mas para que está falando isso? Né? Eu vou te bater, se você fizer aquilo, eu vou te bater. É o dia inteiro falando, a gente está trabalhando com a família e é assim. A mulher é o dia inteiro falando, eu vou te bater, se eu te pegar, eu te quebro para morrer. E fica falando, sabe? E acho que com essa pressão, a criança já pegou, que é só pressão. Também não estou falando que tem que fazer isso, né? Espancar a criança. Mas quando você fala, olha, se você fizer isso, eu vou te bater, você tem que bater, nem que seja uma varadinha. Para ele saber que quando você falar algo, você vai cumprir. Se você fizer isso, eu vou te pôr de castigo. Você vai. Se você fizer isso, eu vou tirar o seu celular. Eu vou deixar você uma semana sem redes sociais. Então pensa bem antes de falar e depois não cumprir. A sua palavra vai ficar discreta, né? Você vai estar falando, seu filho vai estar virando as costas e falar, isso só fala. Ainda dá risada da sua cara. Então tem que pensar muito antes de falar e cumprir com a palavra. Tanto faz a promessa, né, de eu vou te dar um presente se você se sair bem na escola, e depois não dá. Tem que procurar cumprir a sua palavra. E pensar bem na hora de fazer a promessa de dar um presente. Fazer bem, pensar bem. No final do ano, se você passar de ano, eu vou te comprar uma bicicleta. E às vezes o pai ou a mãe sabe que não tem condição de comprar a bicicleta. Então, se você não tem condição de comprar a bicicleta, olha, faça a promessa de comprar aí um fusquinha, um carrinho pequenininho aí, de plástico, mas que você cumpra com a sua palavra. Aquilo que você prometeu, cumpra. Agora, você prometeu de dar a bicicleta, tem que dar a bicicleta. Uma vez nós prometemos para o filho mais velho que eu ia dar a bicicleta. Eu não sei o que significa isso. Minha mãe que falava para a gente, vai dar trigo no coração. Eu não sei o que significa isso, mas nós fazemos. Nós fizemos e comprei a bicicleta. Porque a minha palavra não pode cair em descrédito do meu filho. Aliás, com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. A minha palavra não pode cair em descrédito. Provérbios diz que mais vale um bom nome do que muitas fazendas. Mais vale um bom nome do que muitas fazendas. Só que hoje é invertido, né? Mais vale muitas fazendas do que nome. Tu não está nem ligando mais por nome, por caráter, por dignidade, por respeito. Mas biblicamente, Provérbios diz que mais vale um bom nome do que muitas fazendas. Agora nós escolhemos duas aqui, meus irmãos.
irmãos, para nós falarmos com vocês. Eu vou falar um pouco sobre sarcasmo. E depois a minha esposa vai falar do ceder às chantagens. Tá? Eu só quero entrar em detalhe com vocês. O que é sarcasmo? Zombar, sorrir, tirar uma pira, ficar zombando da criança. É o seguinte, nós estamos falando sobre 14 maneiras de se formar um mau filho, se formar um delinquente. E esses estudos eu extraí de um estudo que é dos Estados Unidos, isso que eles fizeram na penitenciária, esses estudos, como que os pais formam os filhos dentro de casa. Alguns maus, e sai de dentro de casa. Você pensa que é na rua que os filhos aprendem? Alguns são, mas a maioria é dentro da casa, que aprende a mentir, aprende a xingar palavrão, aprende a falar xingamento, aprende a mentir, aprende a trair, aprende tanta. Então, lamentavelmente, quantas vezes eu já vi isso acontecer? Porque tem pessoas, tem criança que nasce, vamos falar do menino primeiro. Tem menino, tem hominho que nasce, só que ele nasce um hominho delicado. Sim ou não? Sim. Existem meninos delicados. Porque geralmente fala homem, esse monstrão assim, mas tem homens que nascem